eu sou integrante do programa de educação tutorial da Engenharia Agrícola da UFPEL e hoje eu vim gravar para vocês mais um vídeo da cadeira de Dinâmica da Água no Sistema Solo-Planta. Bem, para gravar o vídeo de hoje, eu trouxe aqui um exercício de um outro livro, o livro Física do Solo baseado em processos. Então, esses exercícios serão do capítulo 2, que fala sobre a composição e o comportamento do solo. Então, o primeiro exercício é o exercício 2.4 do livro, ao qual fala: necessitamos preencher uma coluna de solo de 4 litros com material de solo seco ao ar. A densidade do final do solo na coluna deve ser de 1.300 kg por metro cúbico. O solo seco ao ar tem um teor de água à base de massa de 2,8%. Quanto solo seco ao ar devemos usar para preencher esta coluna? Então, a gente sabe que o solo seco ao ar, ele não é totalmente seco. Ele tem um pouco de umidade, que é essa umidade dada no anúncio do exercício, de 2,8%. A gente, então, tem 4 litros, um recipiente de 4 litros, ou seja, esse é o volume. 4 litros é igual a 4 decímetros cúbicos. E a gente tem que chegar no final a uma densidade de 1.300 kg por metro cúbico. Então, para ficar na mesma unidade de medida dos 4 decímetros cúbicos do volume, a gente passa para 1,3 kg por decímetro cúbico. A gente também tem a umidade gravimétrica, que é a base de massa, de 0,028 kg por quilograma. Então, primeiro, a gente consegue encaixar na fórmula da densidade, porque a gente tem a densidade e tem o volume. Porém, com esta fórmula da densidade, a gente vai descobrir qual seria a massa de solo seco que iria ocupar esse espaço com essa densidade. Então, a gente faz a fórmula da densidade, que é igual a massa de solo seco dividido pelo volume total. Isolando a massa de solo seco, a gente tem a densidade vezes o volume total, que será de 1,3 vezes 4, que dará uma massa de solo seco de 5,2 kg. Porém, isso não é ainda o que o exercício pede, porque o solo que será colocado nesse recipiente, segundo o dado enunciado do exercício, ele terá uma umidade de 2,8%. Então, para conseguir acrescentar essa umidade no exercício, a gente vai utilizar a fórmula da umidade gravimétrica. Então, a fórmula da umidade gravimétrica, ela pega a massa de água dividida pela massa de solo seco, que é de sólidos, que é igual a massa de solo úmido menos a massa de solo seco divididos pela massa de solo seco. Trabalhando com essa fórmula, a gente tem que a umidade gravimétrica é igual a massa de solo úmido divididos pela massa de solo seco menos 1. Então, a gente passa um para o outro lado e logo em seguida, somando, no caso que está diminuindo, passa somando, e logo em seguida a gente passa a massa de solo seco para o outro lado, multiplicando porque ela está dividindo. E assim a gente então consegue isolar a massa de solo úmido, que é a que a gente quer encontrar com aquela umidade. Então, vai ficar a massa de solo úmido igual a umidade gravimétrica mais 1 vezes a massa de solo seco que a gente encontrou anteriormente. Então, a gente vai ter o 1,028 vezes 5,2, que vai chegar numa massa de solo úmido de 5,35 kg. E essa é a resposta do nosso exercício, que é perguntado quanto de solo seco ao ar, que solo seco ao ar, então ele tem um pouquinho de umidade, vai precisar para preencher os 4 litros com aquela densidade de 1.300 kg por metro cúbico. Então, agora a gente vai resolver mais um exercício deste livro, que é o exercício 2.7, o qual fala: um vaso numa casa de vegetação tem diâmetro de 20 centímetros e contém 6 litros de solo com massa úmida de 9,52 kg. Determina-se a massa úmida 3 dias após, de 8,95 kg. Não houve drenagem no período. Qual foi a evaporação média no período em milímetros por dia? Então, são 6 litros preenchido com solo, que tem um determinado peso. Nesses dias, esse não foi mexido com esse vaso da casa de vegetação. E ele diminuiu de peso, ou seja, então, essa água toda, ela evaporou. Quer saber quantos milímetros por dia de água foi evaporado? A gente começa, então, resolvendo qual é a área desse recipiente, desse vaso que está na casa de vegetação. O exercício nos diz que são 20 centímetros de diâmetro, 20 centímetros é igual a 2 decímetros. Isso é o diâmetro, então quer dizer que o raio é 1 decímetro. Usando a fórmula da área para um círculo, que seria o vaso da casa de vegetação, a gente encontra 3,14 decímetros cúbicos de área. E o volume nos dá que este vaso ele tem 6 litros, ou seja, são 6 decímetros cúbicos. Também nos diz, então, que o primeiro dia
está em 9,52 kg e no terceiro dia em 8,95 kg. Essa diferença de peso que diminuiu é o peso da água que evaporou, que é de 0,57 kg. Então, a densidade da água a gente sabe também que é de 1 kg por decímetro cúbico, ou 1.000 kg por metro cúbico. A gente passou para decímetro, essa densidade da água, para ficar todas as unidades de medida iguais. Então, com isso, a gente consegue dividir, transformar essa perda de água de 0,57 kg em volume, com a densidade, usando a fórmula da densidade. Então, seria 0,57 kg divididos por 1 kg por decímetro cúbico. Cortando os quilogramas, a gente vai ficar com 0,57 decímetros cúbicos de água que evaporaram. Então, pede em milímetros por dia. Então, a gente tem que encontrar qual é a lâmina dessa água. A gente consegue encontrar essa lâmina através da área. Então, a gente pega os 0,57 decímetros cúbicos e divide por 3,14 decímetros quadrados, que é a área deste vaso da casa de vegetação. A gente encontra, então, 0,1815 decímetros. Porém, o resultado pede em milímetros. Então, passando de decímetros para milímetros, a gente tem 18,15 milímetros de água que evaporaram nos 3 dias. Como o exercício pede por dia, a gente divide pelos 3 dias que este vaso ficou parado na casa de vegetação e chega, então, no resultado final de 6,05 milímetros por dia de água evaporada. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.